Glória a Deus. Você está pronto para a palavra, irmão? Glória a Deus. Receba a palavra de Deus com expectativa e fé, porque uma palavra de Deus que acerta a sua vida em cheio, muda a sua vida para sempre. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu peço que você dedique atenção, porque nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. É uma leitura um pouquinho extensa. Acho que vai abençoar a sua vida. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 23. Eu agora estou lendo a NVI, ok? Versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Versículo 20, e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Agora vá comigo a Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga aleluia. Essa é a palavra de Deus. Nós temos aqui um dos muitos embates que Jesus teve com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei, que sempre cercavam Jesus com a intenção de fazê-lo tropeçar, na lei, de fazê-lo tropeçar em suas palavras. E então, Jesus está lá com os seus discípulos,
à mesa para fazerem lá a sua refeição juntos, e os discípulos de Jesus começam a comer sem lavar as mãos. E isso era um pecado terrível para os fariseus, porque havia a tradição de que eles deviam lavar as mãos, lavar os copos, lavar os jarros, havia todo um cerimonial para que eles pudessem comer. E então Jesus começa com eles essa conversa, e nós lemos aqui em Marcos capítulo 7. Agora eu quero que você perceba comigo quem eram os fariseus, que nós vamos entender a representatividade dele para a aplicação que eu quero fazer desse texto. Os fariseus eram uma seita religiosa influente dentro do judaísmo na época de Jesus e na igreja primitiva. Eles eram conhecidos pela sua ênfase pessoal na aceitação, eram conhecidos pela sua ênfase na piedade pessoal, na sua aceitação da tradição oral em adição à lei escrita, e no seu ensino de que todos os judeus deveriam observar todas as mais de 600 leis na Torá, incluindo os rituais relativos à purificação cerimonial. Então havia a lei de Moisés, e mais tarde houve também a adição à lei de Moisés da lei oral, que eram as interpretações dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, dos mandamentos. Era como se eles fossem fazendo adições, era como se eles fossem fazendo acréscimos à lei. E o problema disso, irmãos, é que eles colocaram tudo no mesmo saco. Então a lei de Moisés passou, ou melhor, a tradição oral, a lei oral passou a ter para os fariseus o mesmo peso que a lei de Deus. Esses acréscimos foram considerados santos tanto quanto era santa a palavra de Deus. E esse foi um grandíssimo erro, porque eles já não guiavam suas vidas pela lei de Deus apenas, mas guiavam suas vidas também por suas tradições, também por seus costumes. Embora eles aceitassem a palavra escrita de Deus como sendo inspirada por ele. E esse foi um grande erro dos fariseus ao longo dos anos em que a seita existiu e cresceu. E nós vemos em muitos lugares da palavra de Deus, esse alerta de que absolutamente nada deve ser acrescido à palavra de Deus. O que Deus disse está dito, foi revelado a nós e nos foi dado. O que passa disso é tradição, o que passa disso é costume, o que passa disso não é a lei de Deus, é interpretação da lei de Deus, é um pensamento sobre a lei de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, porque nos dias de hoje também, porque embora não haja mais a seita dos fariseus, há espalhada por toda a terra entre o povo de Deus aqueles que estão dando à palavra de Deus as suas próprias interpretações, dando à palavra de Deus estão interpretando a palavra de Deus como acham que devem interpretar e atribuindo santidade a essas interpretações. E muitas dessas interpretações particulares, elas são tremendas heresias. E nós precisamos olhar a palavra de Deus com atenção, nós precisamos olhar a pureza da palavra de Deus com atenção, para não sermos confundidos por esses falsos ensinos, para não sermos confundidos pelos ensinos desses falsos mestres. E nós precisamos, ainda nos dias de hoje, da mesma atenção à exortação de Jesus. Nós precisamos, ainda nos dias de hoje, da mesma cautela sobre a qual Jesus falou em muitos lugares, sobre a qual a palavra de Deus fala em muitos lugares, em muitos pontos diferentes. E a história e o texto bíblico nos permitem concluir. Eu pedi que você dedicasse atenção, porque era um texto relativamente longo. Por quê, irmãos? Porque essa história que nós acabamos de ler e o texto bíblico nos permitem concluir que, embora eles tenham começado bem, os fariseus terminaram mal. Terminaram mal por quê? Porque eles acreditaram que aquilo que eles pensavam sobre a lei de Deus era tão ou mais importante que a lei de Deus. E não, o que nós pensamos sobre a Bíblia não é mais importante do que o que a Bíblia diz. E embora pareça óbvio o que eu estou dizendo, na prática, isso não é tão óbvio assim. Porque nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus, nós precisamos aprender a interpretar a palavra de Deus, nós precisamos saber ouvir a Deus através da sua palavra.
para não cairmos no mesmo erro dos fariseus. O que nós pensamos sobre a Bíblia não é o mesmo o que a Bíblia diz, muitas vezes. Os fariseus muitas vezes acomodavam a lei de Deus em suas ambições e vaidades e tomavam isso por santo. E esse é o perigo que a igreja corre ao ler a Bíblia de maneira seletiva, acomodando o que ela diz ao que lhe é conveniente. Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para a correção, para o ensino, para a exortação e para a instrução na justiça. Toda a escritura. Nós não podemos ler a palavra de Deus seletivamente, pegando aquilo que nos serve e rejeitando aquilo que não nos serve. E o que seria aquilo que não nos serve? Aquilo que não nos serve é aquilo que confronta a nossa humanidade. É aquilo que confronta muitas vezes o nosso pecado, é aquilo que confronta muitas vezes o nosso mau comportamento, é aquilo que confronta muitas vezes o nosso desalinhamento, o nosso desalinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E aí então a gente faz de conta que aquilo não está lá, a gente evita ler, porque... Não, nós não podemos ler a palavra de Deus assim. Nós não podemos abordar a palavra de Deus assim, porque toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura é útil, toda a Escritura é a palavra de Deus, e por meio da palavra de Deus nós aprendemos o propósito e a vontade perfeita de Deus para nós. E eu sei que assim como eu, você quer viver na vontade perfeita de Deus, sim ou não, irmão? Você quer, eu sei que você quer, então você precisa olhar a palavra de Deus, você precisa dar atenção à palavra de Deus, você precisa entender corretamente a palavra de Deus, para que não sejamos como os fariseus que acabaram abordando de modo errado a palavra de Deus. Nós podemos pensar nos fariseus, a partir desse texto aqui, como uma representação objetiva do espírito religioso que em muitos lugares oprime o povo de Deus. Sabe, irmãos, nós não, por mais que o cristianismo, em muitos contextos, seja chamado ou qualificado como uma religião, essencialmente, o cristianismo não é uma religião, essencialmente o cristianismo é um movimento. Jesus não veio instaurar uma religião, Jesus veio instaurar um movimento. Um movimento que começa na fé no seu evangelho, e que pela fé no seu evangelho promove o novo nascimento, e estabelece então limites para a sua família, para o seu povo. Nós somos o povo de Deus que estamos nos movendo no seu propósito, nós somos o povo de Deus que estamos buscando manifestar, testemunhar Deus nesse mundo, através do modo como vivemos, através da nossa atenção e obediência à sua palavra. E o espírito da religiosidade que opera sobre o povo de Deus em muitos lugares faz que o povo de Deus acredite, assim como os fariseus, que a sua obediência, que a sua resiliência, que a sua perseverança, que o seu mérito o tornam qualificado diante de Deus, como santo, como puro, como alguém que é aceitável por Deus. Sabe, eu sou aceitável por Deus na sua presença porque eu faço tudo certo. Eu sou aceitável na presença de Deus porque eu vivo direitinho, eu faço tudo direitinho. Não, irmão. Nós não somos aceitos na presença de Deus por causa do nosso próprio mérito. Nós somos aceitos na presença de Deus por causa dos méritos de Jesus. Amém? Jesus fez a obra toda. O nosso engajamento com a palavra de Deus e com o modo de vida que Deus nos propõe não é uma tentativa de ser aceito por Ele. É uma resposta ao seu amor. É uma consequência lógica de quem entendeu o seu amor, de quem quer corresponder ao seu amor. Não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, não são as nossas qualidades, é o mérito de Jesus. Toda a glória é de Jesus, que mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma de homem e veio como servo para morrer, uma morte de cruz. Como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2. Então os fariseus se achavam santos demais. Os fariseus se achavam bons demais. Os fariseus se achavam melhores do que os restantes dos judeus. Porque eles observavam muito a lei. Porque eles obedeciam a lei. Na verdade, Jesus reprovou o seu comportamento muitas vezes. Em muitos lugares, Jesus confrontou os fariseus, os escribas e os mestres da lei, chamando eles de hipócritas. Aliás, Jesus fez menção aqui de Isaías,
né, do profeta Isaías, quando dizia: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então não é a nossa aparência, não é a nossa capacidade de fazer tudo certo, não é isso, irmão. Esse ensino e esse pensamento, ele é danoso. Ele é mais danoso à fé evangélica, pois, além do mérito em detrimento da graça, a religiosidade farisaica nos faz pensar que o que se vê é mais importante do que o que não se vê. Não importa, irmão, não importa se a sua roupa é bonita ou feia, não importa se você gosta de amarelo ou de verde. O que importa é o que está dentro do seu coração, é isso que Jesus vê. Amém? Amém, irmão? É isso que Jesus vê, é isso que interessa a Jesus. Os fariseus se vestiam diferente, os fariseus andavam e faziam tudo diferente, acreditando que a sua estética comunicava a verdade. Mas não, irmão. A estética não é mais importante para Deus do que a genética. Antes de nos ver como parecemos ser, Ele nos viu como realmente somos. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que a instrução que ele dá a Timóteo deve promover uma fé sincera. A nossa fé deve ser sincera, irmão. Sincera, vem do latim sincera, sem cera. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Os vendedores de jarros de barro, muitas vezes, maquiavam rachaduras e falhas nos seus jarros com cera. E vendiam o jarro assim mesmo. Que Jesus está dizendo assim: olha, eu não quero que você maqueie as suas rachaduras, eu não quero que você faça de conta que elas não estão aí, eu não quero que você faça de conta que você é bom demais, que você é forte demais, que você não tem falhas, que você não tem erros. Eu quero você como você é, eu quero você sincero. Deus não está à procura de homens e mulheres ideais, Deus está à procura de homens e mulheres reais. Amém, irmãos? E de maneira alguma eu estou aqui defendendo que você não deve olhar a sua própria vida, não deve olhar os mandamentos de Deus e andar sobre eles com fé. Não, eu só estou dizendo que você não pode se deixar, ou você não pode deixar que a sua fé seja corrompida pelo espírito religioso que operava sobre os fariseus e opera sobre a face da terra ainda hoje. Porque senão nós vamos estar achando, não é? Como os fariseus achavam muitas coisas sobre a lei. Nós vamos estar achando que estamos ok com Deus, quando na verdade não estamos. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz: pois Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. Deus sabe exatamente como está o nosso coração. Qual o estado do nosso coração hoje, aqui e agora? Quando nós levantamos a mão, cantamos, quando nós oramos, Deus sabe. Deus sabe como chegamos aqui. Deus sabe como temos vivido os nossos dias. Ele sabe. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. Deus não se preocupa com o exterior, Ele se preocupa com o coração. E é o nosso coração que nós precisamos apresentar para Deus. E é do nosso coração que nós devemos cuidar. Se nascemos de novo, genuinamente nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus e queremos viver uma vida para a glória de Deus, e queremos que Deus realize em nós a sua vontade, nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração e a valorizar o coração, o nosso coração, tanto quanto Deus o valoriza. É isso que interessa para Ele. E de que maneira, irmão, esse espírito religioso, farisaico, continua agindo nos dias de hoje? Esse espírito continua agindo através desse sistema de pensamento, que acredita que o evangelho é um tipo de reforma da humanidade caída. Não, o evangelho não é um jeitinho que Deus dá na vida de quem está todo estrupiado. O evangelho não é reforma na nossa humanidade caída, irmão. O evangelho não pretende reformar ninguém. O evangelho oferece um novo nascimento. É uma nova existência. É tudo novo. Jesus, quando encontrou Nicodemos, disse para Nicodemos, isso está lá em João capítulo 3, Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos era o mais proeminente mestre da lei em Jerusalém. Entendia a lei como ninguém. E Jesus está dizendo para esse cara, porque ele se aproximou de Jesus com o coração aberto, com o coração sincero, querendo conhecer Jesus e aprender de Jesus. Então Jesus diz para ele assim: Nicodemos, a lei só dá conta de reformar as pessoas. A lei só dá conta de dar uma polida e consertar uma coisa aqui e ali.
Mas se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Deus não veio em Cristo Jesus melhorar a vida de ninguém, irmão. Deus veio em Cristo Jesus dar uma vida nova. Amém? É tudo novo. Depois Paulo vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A vida cristã não é um velho homem melhorado. A vida cristã é um homem novo, uma existência completamente nova. Nunca vista antes, nunca experimentada antes, uma existência na qual nós somos colocados em comunhão espiritual com Deus, pela fé em Jesus, por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. Se nascemos de novo, estamos em comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, e o seu Espírito está nos santificando segundo a imagem do Filho de Deus. E nós precisamos ter consciência disso, e nós precisamos trabalhar com Ele, e nós precisamos nos mover com Ele, e nós não podemos permitir que esse espírito religioso nos convença de que somos aceitos por Deus por causa do que fazemos, por causa do modo como vivemos. Somos aceitos por Deus por causa do sacrifício de Jesus. E o que precisamos fazer agora é guardar o nosso coração, é cuidar do nosso coração. Amém, irmão? Cuidar do nosso coração. Em muitos lugares, a igreja precisa ser liberta desse espírito religioso para viver uma vida plena em Cristo. Porque não é o que nós parecemos ser que importa, é o que somos agora, e estamos nos tornando nele, até que ele venha. Não dá para viver a vida cristã por esse espírito. Guarde isso, irmão, vir à igreja não é o mesmo que ser igreja. Amém? Vir à igreja não é o mesmo que ser igreja. Há muita gente que está na igreja, mas não está no corpo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Antigamente, nem sei se hoje ainda é assim, mas antigamente se usava muito essa expressão, né? Quando alguém queria se referir a um crente, falava assim, ele é da igreja. Ele é da igreja, não é isso? Ser da igreja não significa nada, irmão. O que significa tudo é ser de Jesus. Amém? Eventualmente você pode estar sem igreja, você não é da igreja, porque você não é de igreja nenhuma, mas você é de Jesus. É isso que importa. É isso que interessa. Então vir à igreja não é o mesmo que ser igreja. Dizer ser evangélico não é o mesmo que ser filho de Deus. Há uma estatística da Fundação Getúlio Vargas, para daqui a alguns anos, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas em muito poucos anos, disse que a nação brasileira se considerará em 51% evangélica. Mais da metade da nação brasileira terá sido se considerada evangélica. Aí a gente volta para Atos e vê o mundo conhecido na época sendo sacudido por 12 homens que logo se tornaram 5.000, que logo se tornaram 8, 10 mil. Sacudido. O mundo conhecido foi sacudido, chacoalhado. O reino de Deus foi se expandindo. Os mortos eram ressuscitados, os cegos viam, os coxos andavam. Milagres eram feitos. O sobrenatural acontecia de maneira tão natural, espantosa diante dos olhos das pessoas. E 51% de evangélicos no Brasil. Ainda não somos 50%. Mas, irmão, nós já não deveríamos ver um país diferente? Sim ou não? Qual o impacto desse número, cada vez mais crescente, na realidade da nossa sociedade? Qual o impacto real, qual o impacto objetivo dessa quantidade exorbitante de crentes espalhados pelo Brasil? É porque, irmão, dessa quantidade exorbitante de pessoas que se dizem crente, talvez 1/3, ou metade de 1/3 seja crente de verdade. Essa é a resposta. Você entende? Essa é a resposta. Porque não é como você parece ser que importa, é o que você é de verdade. Não é se considerar evangélico, irmão, qualquer um se considera. Aliás, em alguns lugares isso é até vantajoso, por muitos motivos. Não sou crente, eu sou evangélico, eu também sou crente, eu também sou evangélico. Não é sobre isso, irmão.
Apenas não fazer esta ou aquela coisa não é o mesmo que ser santo para ele. Porque há quem se importe demais com a aparência, como eu venho dizendo, sem contudo observar a sua essência, com o exterior, como eram os fariseus, e não o interior, com as vestes, como os fariseus, mas não com o coração. Deus está nos chamando hoje a atenção com o coração. Deus trouxe você aqui hoje para que você ouça isso. Olha, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Não foram essas as palavras de Salomão? Sobretudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. A aparência, irmão, só importa se ela for um resultado da ação poderosa do Espírito Santo, que primeiro muda o interior para refletir essa mudança depois no exterior. Amém? Você entende isso? Só tem sentido, só é real, só é verdadeiro se começar de dentro para fora. Eu disse, Jesus não está à procura de uma igreja ideal, mas de uma igreja real. E nós também devemos buscar ser reais, ao invés de parecer ideais. Amém? Amém, irmão? Devemos buscar ser reais, ao invés de tentar parecer ideais. Não somos o que podemos ser ainda, mas já somos mais do que éramos antes de Cristo, sim ou não? Isso deve ser celebrado, isso deve ser comemorado. Mas precisamos continuar cuidando do coração, precisamos continuar apresentando diante de Deus o nosso coração, a nossa vida. Antes de tudo, precisamos de uma reforma do coração. Eu preciso de uma reforma do coração. Você precisa de uma reforma do coração. Amém, irmão? Nós precisamos de uma reforma no nosso coração. E hoje é o dia de sermos honestos. Hoje é o dia de rompermos com toda a hipocrisia que nos impede de vivermos a vida plena em Cristo. Essa vida plena não está em fazermos tudo do jeito certo, mas em termos um coração quebrantado e contrito. Amém? Porque um coração quebrantado e contrito, o salmista diz, o Senhor não rejeita. Eventualmente a gente vai errar, eventualmente a gente vai tropeçar, eventualmente a gente vai pecar, irmão. Que a gente é ruim mesmo. Nós precisamos ser rápidos em nos arrependermos, precisamos ser rápidos em voltar à presença de Deus. Precisamos ser rápidos em apresentar a Deus um coração contrito. Amém? Amém, irmão? Qual é a finalidade dessa mensagem? Qual é o objetivo dessa mensagem? É mostrar esse espírito farisaico, esse espírito religioso farisaico que quer tentar parecer bonito o tempo todo. Não está com nada. Não se sustenta por muito tempo. Não se sustenta por muito tempo. Precisamos ser reais e honestos com o Senhor. Precisamos dizer para o Senhor, Senhor, está ruim. Senhor, está difícil. Senhor, eu não consigo vencer. Senhor, esse problema aqui, eu não consigo resolver esse problema sozinho. Está aqui, está aqui. Eu estou quebrado. Eu estou falido. Senhor, aqui eu preciso da ação do Senhor na minha vida. Senão não tem jeito. Sabe, não fazer de conta que o problema não existe, e não fazer de conta que está tudo bem, e não fazer de conta que indo à igreja, quem sabe a gente consiga, né, ganhar aí uma sobrevida de uma semana, 2. Não, nós precisamos quebrantar o nosso coração na presença do Senhor e dizer, Senhor, vem sobre nós com o teu poder, reforme o nosso coração e nos ajude a ser quem o Senhor nos criou para sermos. Amém, irmãos? Porque Deus ainda continua contando com a sua igreja. Deus ainda continua contando com o seu povo. Jesus disse, olha, para os seus discípulos, mas eu vou enviar o outro Consolador, e ele estará com vocês, estará em vocês, ele guiará vocês a toda a verdade. Jesus disse, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. O reino de Deus continua sendo expandido, o reino de Deus continua avançando, e ele está contando conosco, comigo, com você, ele está contando com a sua igreja. Por isso nós não podemos fazer de conta, nós não podemos fingir ser, nós não podemos tentar parecer ser.
Nós precisamos buscar ser de verdade. Nós precisamos buscar ser reais. Nós precisamos abrir o coração para Deus de verdade, com honestidade, com sinceridade, e dizer: Senhor, vem. Senhor, vem sobre mim. Sabe, quanta gente está empurrando pornografia para debaixo do tapete? Quanta gente está empurrando adultério para debaixo do tapete? Quanta gente está empurrando falcatrua, desonestidade, falhas morais para debaixo do tapete e se dizendo cristãos, se dizendo evangélicos? Você entende por que não faz sentido? Você entende por que não faz diferença ser 51, 60, 70% de pessoas ditas cristãs, ditas evangélicas? Eu não sei, mas talvez aqui mesmo, talvez aqui agora, entre nós, hajam pessoas nessa condição. E você veio aqui, irmão, para ouvir não uma mensagem de fica firme aí que o Senhor vai abençoar essa semana, você vai ter uma semana de vitória. Não, você veio aqui para ouvir uma mensagem, ou você abre o seu coração para Deus, ou você rasga o seu coração diante de Deus, ou você se mostra real para Deus, ou não, irmão, ou você está indo para o inferno e nem percebeu ainda. Ou você está indo para o inferno evangélico. Tem um setor no inferno só para os evangélicos. Entende, irmão? E de novo, por favor, não me entenda errado. Não é sobre fazer tudo certo. Não é sobre ser bonitinho, direitinho. Não é sobre não errar. Não é sobre isso, irmão. É sobre ser honesto. É sobre ser sincero. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser sincero. Amém? Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser honesto. Você precisa ser honesto. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus volta: Pedro, você me ama? Aí Pedro constrangido: Senhor, te amo. Mas assim, meio sem graça, né? Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Sabe, é porque a gente não está escrito, né? Assim, isso não está escrito, mas a gente pode inferir que essa conversa foi mais do que isso. É como se Pedro dissesse assim: Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, eu pequei, eu neguei, Senhor, você sabe que eu te amo, sabe? Pedro não ficou tentando dar desculpa, Pedro não ficou tentando, sabe, enfeitar o pavão. Aí Jesus disse: tá bom, Pedro, eu entendi. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Quanto mais a gente fica tentando, sabe, parecer ser, quanto mais a gente enfeita o pavão, quanto mais a gente retarda essa nossa exposição, a presença de Deus, ao poder do Espírito Santo, irmão, mais tempo de viver a gente vai perdendo. Deus está contando com você para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Deus está contando com você para pregar o evangelho. Deus está contando com você para realizar milagres. Deus está contando com você para transformar o seu ambiente de trabalho. Deus está contando com você para transformar a sua vizinhança. Deus está contando com você para pregar o evangelho do reino. Deus está contando com você para aconselhar os oprimidos, para libertar os cativos. Deus está contando com você. Mas enquanto você não abrir o seu coração diante de Deus e dizer assim: Senhor, de uma vez por todas vem sobre mim e me faça ser quem o Senhor me criou para ser, porque eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Enquanto você não fizer isso, irmão, sem chance, não vai dar certo. Jesus está voltando e a gente precisa acelerar o passo. Jesus está voltando e a gente precisa acertar logo. Jesus está voltando e a gente precisa se alinhar logo. Você já pensou, irmão, eu quero chegar no céu de mão cheia. Eu não quero chegar no céu e dizer assim: Senhor, Senhor, mas eu fiquei lá tentando. Não, eu quero chegar lá: Senhor, eu vivi uma vida plena, uma vida abundante. Senhor, eu errei pra caramba. Senhor, eu falei pra caramba. Senhor, eu pequei pra caramba, mas todas as vezes eu me arrependi. Eu busquei o Senhor e teu Espírito veio sobre mim e me levantou e me transformou e me empurrou. Hoje eu estou aqui, Senhor, os meus frutos estão aqui pro Senhor. Uma igreja viva, uma igreja ativa, pujante, uma igreja relevante, uma igreja tal qual era a igreja de Atos, a igreja primitiva. Disseram sobre os discípulos: aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Hoje dizem assim quando você chega lá: chegou fulano, muda o papo. Os caras deviam ter medo. Caraca, ele chegou. Pô, fica na moral. Pode. Mas não. Chato pra caramba. Chegou, vamos tomar um café. O mundo vai se tornar cada vez mais hostil. O mundo vai se tornar um lugar cada vez mais indesejável. Mas se nós estivermos onde estamos, expandindo os limites do reino,
Irmão, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o trabalho de Deus, através da igreja, é exatamente esse. É aumentar os limites do reino. Então, lá na Beni Carvalho, onde eu moro, o que o Senhor quer através de mim? Por que o Senhor me botou lá para morar lá? Não que Ele tenha me botado necessariamente, mas por que eu estou lá, irmão? Porque Ele quer expandir os limites do reino por toda a minha rua. Ele quer que os meus vizinhos conheçam a Cristo. Ele quer que os meus vizinhos olhem para nós e vejam o amor de Jesus, e vejam a graça de Jesus, e vejam a Jesus, e nos procurem, peçam oração, peçam conselho. Ele quer fazer isso com você lá onde você trabalha, lá onde você mora. Ele quer, irmão. Ele quer. Mas se você não quiser, também não tem jeito. E veja, não é só querer. É exatamente sobre isso que eu estou dizendo, não é só querer. Muito de porque não acontece, não é porque nós não queremos. No fundo, nós até queremos, mas muito do porquê não acontece é porque nós não estamos sendo honestos para Deus. Nós não estamos sendo sinceros para Deus. Amém, irmão? Sabe, eu não quero ser como um fariseu e ficar aqui diante dos judeus dizendo assim, seja santo, seja puro, lave as suas mãos, não coma de mão suja, ficar, sabe, pagando regra. Você tem a mesma Bíblia que eu. Você tem o mesmo Espírito Santo que eu. Somos igreja de Jesus juntos. Você é inteligente, você sabe ler a Bíblia. Amém? Então eu não estou aqui para ficar que nem um fariseu, colocando peso sobre o pescoço de ninguém, não. Estou aqui para dizer assim, cara, não vai dar, sabe, para ficar se dizendo crente e flertando com a amiga do trabalho, flertando com o amigo no trabalho. Não vai funcionar, cara, ficar se dizendo crente e, sabe, viver uma vida de fornicação, transando pra caramba aí fora do casamento. Não vai, cara, não vai funcionar você ficar consumindo pornografia escondido da tua esposa, escondido do teu esposo. Cara, não vai funcionar você ser uma pessoa lá no teu local de trabalho e querer chegar domingo na igreja, sabe, uma outra pessoa completamente diferente. Não dá. Decida ser honesto, decida ser... Senhor, não está dando para mim, mas eu quero. Você entende? Senhor, está difícil para mim, mas eu quero. Senhor, vem, me rasga, me transforma. Ou então nós não nascemos de novo. Ou então nós sequer somos crentes de verdade. Você está comigo aqui, irmão? Perdoe se essa mensagem está desapontando você, irmão, mas é isso. É isso mesmo. É para desapontar. Não é? Alguém certa vez disse assim, se nós vamos à igreja e a mensagem deixa o nosso coração quentinho, fofinho, gostosinho, pode ser, e tem alguma coisa aí que está errada, que não está certa. Que, irmão, o verdadeiro evangelho, ele precisa mexer na nossa podridão. O verdadeiro evangelho precisa mexer na nossa fraqueza. O verdadeiro evangelho precisa trazer o melhor de nós, lá de dentro dessa escuridão em que nós habitamos. O verdadeiro evangelho precisa levar a gente de volta para casa assim, caraca, meu irmão, eu preciso ir para Jesus, eu preciso correr para Jesus, eu preciso correr para a presença. Você entende? Cara, eu preciso da Bíblia, eu preciso do Espírito Santo sobre mim. O verdadeiro evangelho precisa mexer com a gente desse jeito. Não adianta você sair empolgado da igreja com a mensagem eletrizante e segunda-feira está tudo do mesmo jeito. Está tudo igual. O verdadeiro evangelho, ele transforma. Amém, irmão? Transforma. Muda a forma. Muda o molde. Amém? Você entendeu isso? Amém? Então, eu quero, para finalizar, sugerir 3 ações práticas, tá bom? Para você levar para casa, assim, um passo a passo, digamos assim, né? Tá bom, Daniel, eu entendi. Vamos lá, eu vou começar essa semana, eu vou para a presença, eu vou para Jesus, vai dar certo, me ajuda aí, como é que eu faço? Eu vou te dar 3 ações práticas. 3 ações práticas para você começar a fazer hoje mesmo. Nem amanhã não, hoje mesmo. Primeiro, regule a sua dieta de informações. A sua mente é como uma esponja, irmão, que vai absorvendo tudo que você ouve e vê ao longo de todo o dia. E tudo que você vê e ouve ao longo de todo o dia forma a sua mentalidade, forma a sua maneira de pensar. É assim que a mentalidade é formada. Certo? A partir
estrutura de informações que a gente vai retendo no nosso cérebro ao longo de todo o dia. Tudo que você ouve, tudo que você vê é informação que está sendo retida lá. Você pega uma criança e bota ela para assistir desenho violento, bota ela para assistir desenho... Essa criança vai crescer uma criança violenta. Porque essa mentalidade está sendo modelada nela a partir do que ela vê, a partir do que ela ouve. Esse é um princípio tão espiritual quanto natural, irmão. O apóstolo Paulo diz assim, se eu não me engano, aos Colossenses, eu não vou dar o endereço aqui porque eu posso errar, mas ele diz assim, olha, e todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados à imagem de Cristo quando contemplamos a sua glória. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a gente se transforma naquilo que a gente contempla. A gente se torna aquilo que a gente contempla. Então você precisa... Por quê? Porque Salomão disse lá, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as sendas da vida. Então você precisa guardar o teu coração. Como é que você guarda o teu coração? Primeiro, regulando tua dieta de informações. O que você está botando para dentro, irmão? O que você está botando para dentro? Do que a tua mente está sendo encharcada todo dia? Então você precisa renovar a tua mente pela palavra de Deus. Você precisa renovar a tua mente por aquilo que te edifica, por aquilo que te constrói, por aquilo que fortalece o teu espírito. Amém, querido? Você está comigo aqui? Amém? Eu estou falando do que você vê, eu estou falando do que você ouve, eu estou falando do que você contempla. Porque você vai se tornar aquilo que você contempla. Você precisa selecionar bem o que você absorve na sua mente. Porque as nossas ações sempre corresponderão à nossa mentalidade. Amém? Então você consome esse bocado de informação, isso forma a tua mentalidade. O teu comportamento ele é sempre conforme a tua mentalidade. Então, primeira coisa, regule a tua dieta de informações. Organize a tua vida. E organize as tuas playlists. Organize aí os teus vídeos no YouTube. Ao invés de ficar vendo meme, ao invés de ficar vendo vídeo engraçado, irmão. Vê alguma coisa que edifica a tua vida. Vê alguma coisa que ensina você alguma coisa. Tudo bem, eu também gosto de um meme, de vez em quando é legal, né? A gente ri, a gente troca umas figurinhas engraçadas, uns vídeos engraçados, beleza. Mas, sabe, não fica alimentando o teu espírito disso. Que isso vai formar a tua mentalidade. Isso vai formar a tua mentalidade, sem você perceber, você vai estar agindo que nem um bobão, que nem uma bobona aí, porque fica vendo meme o dia inteiro. Sabe, também não é só sobre ficar assistindo pregação no YouTube, não é só sobre isso não, irmão. A gente não pode se tornar fariseu nesse caminho, certo? Senão a gente começa a achar que é aquilo que a gente faz. Mas eu estou falando de você, dá atenção, dá atenção. Dá atenção às coisas que você está ouvindo, que você está vendo, que você está retendo no teu espírito. Segunda ação prática. Qualifique as suas palavras. Cuide não só daquilo que você armazena na tua mente, mas cuide também daquilo que você diz, daquilo que você fala. Mantenha sempre saudável o fluxo das palavras na sua vida. Eu já disse isso aqui muitas vezes, irmãos. Talvez você se lembre, talvez não. Em Mateus 12:34, Jesus diz assim, olha, a boca fala... Fala o quê? A boca fala do que o coração está cheio, certo? Então meu coração está cheio e minha boca fala. E lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz que o coração se enche daquilo que a boca fala. Presta atenção. O meu coração é cheio daquilo que a minha boca fala. Então eu falo e o que eu falo enche meu coração. E Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Então o que enche meu coração é o que eu vou falar de novo. Certo? Então você precisa cuidar daquilo que você diz, cuidar daquilo que você fala, do modo como você fala, das coisas que você fala. Por quê? Porque isso vai encher o seu coração e é isso que você vai dizer de novo. O sujeito que é pessimista, só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe... Ele está enchendo o coração dele de reclamação, de murmuração, de picuinha, de lamúria. E é isso que ele vai continuar dizendo. Mas o sujeito que enche a sua boca com a palavra de Deus, enche a sua boca com profecias, enche a sua boca com o bem do Senhor, é isso que vai encher o seu coração e é isso que ele vai falar de novo.
E se houver alguém aqui que entende um pouco mais disso, eu não lembro agora, mas existe uma região central aqui, frontal aqui no cérebro, que é responsável por decodificar e armazenar aquilo que a gente fala. Né? E a ciência vai dar nome para as coisas muito depois do que a Bíblia já falou, né? A Bíblia diz assim, olha, crie, por isso, tendo porém o mesmo espírito de fé, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Ou seja, aquilo que eu creio é aquilo que eu falo, porque aquilo que eu creio e falo é aquilo que eu tenho. Amém? Não é positivismo barato não, irmão, é Bíblia. Está escrito. Aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro é aquilo que eu vou acabar tendo. As nossas palavras também são sementes. Que semente você está semeando, irmão? Que semente você está semeando? Então, cuide da sua dieta de informações, mas cuide também das suas palavras, daquilo que você diz. Amém? Terceiro passo prático. Divida a sua vida com gente sábia. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz que quem anda com gente sábia se tornará cada vez mais sábio, mas quem anda com tolos acabará mal. Então, irmão, em nome de Jesus, seja amistoso e cortês com todos, mas cuide para quem você vai abrir o seu coração, cuide para quem você vai contar as suas fraquezas, as suas mazelas, cuide. Quem são as pessoas com quem você vai dividir a jornada, sabe? Com quem você vai dividir, vai ombrear, cara, vamos, sabe? Às vezes a gente está expondo demais a nossa vida, expondo demais o nosso coração para gente que não vai dizer nada, que não vai cooperar com nada, não vai ajudar em nada, para gente que não vai somar com nada. Já viu? O cara que chega, né, angustiado, chega perto, esse cara, cara, tô com um problema lá em casa, cara, também tô com um problema lá, irmão, meu problema também tá grande. Sabe, o cara não tá nem afim de te ajudar, de cooperar com alguma coisa, não. Divida a sua vida com gente sábia, irmão. Sabe? Seja amigo, seja cortês de todos, seja cortês com todos, bem educado com todos. Mas faça alianças com gente sábia, gente de verdade. Gente que ama Cristo, gente que tem um exemplo de vida, um testemunho de vida, compatível com o verdadeiro evangelho. Gente que vive de modo digno do evangelho, né, como Paulo diz. Divida a sua vida com essas pessoas. Divida a sua vida com quem você não vai poder trocar apenas piadas, mas com quem você vai poder conversar de coisa séria, conversar de coisa importante, conversar, sabe, de alinhamento de vida, Às vezes e isso, irmão, isso é por isso que eu falei aqui, é uma ação prática, é uma responsabilidade nossa. Isso não é uma coisa que cai no nosso colo. Às vezes, alguém aparece na nossa vida, mas geralmente não cai no nosso colo. A gente precisa ir atrás, fazer alianças, colar nas pessoas certas, entendeu? Então assim, irmão, cole nas pessoas certas e descole das pessoas erradas. Estou dizendo para você ser inimigo de ninguém, não estou dizendo para você sair por aí quebrando relacionamento com ninguém, não estou falando isso. Estou falando só para você colar nas pessoas certas e descolar das pessoas erradas. Amém? E se você conseguir fazer isso, irmão, com regularidade, com consistência, se você regular a sua dieta de informações, sabe, botar coisas para dentro que vão edificar você, que vão abençoar você, que vão fortalecer você, se você cuidar daquilo que você fala, daquilo que você diz, e se você estiver andando com gente boa, irmão, aí você está fazendo certo, você está guardando o seu coração. Salomão diz, olha, e aí Jesus disse lá em Marcos 7, nós lemos, aqui no final ele diz, olha, o que sai do homem é o que o torna impuro, não é o que entra. Jesus está dizendo, né? Falando lá dos fariseus. Os caras estão comendo comida impura. Então, mas não é isso que importa. É o que sai do coração que contamina o homem. E aí Salomão diz, guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então Jesus está nos chamando nessa noite para guardarmos o nosso coração, amém, irmão? Amém, querido? Guardarmos o nosso coração, você precisa guardar o seu coração. Não seja como os fariseus que ficam atrás de fazer tudo certinho para ser aceito por Deus. Não. Está ruim, irmão? Está quebrado? Está difícil? Vai para Deus assim, quebrado, arrebentado, e deixa o Espírito Santo te consertar, deixa o Espírito Santo te ajeitar, deixa o Espírito Santo trabalhar você, transformar você em nome de Jesus.
Mas seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero para o Senhor. E, sobretudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Diga para o irmão do seu lado aí, guarde o seu coração. Diga para outro irmão aí, guarde o seu coração, irmão. Essa semana tem que ser uma semana de guardar o coração, hein? Guardar o coração. Vou ficar de pé, em nome de Jesus.